Brasil deve produzir cerca de 180 milhões de toneladas de soja na safra 25-26. E a produção agrícola é o motor, pensando em disponibilidade interna, esmagamento e exportações. Nesta edição do Falando de Mercado, eu tenho o prazer de receber os especialistas da Argos para falar sobre esse tema. Eu sou Renata Cardarelli, editora da publicação Argos Brasil Grãos e Fertilizantes. Ao meu lado tenho Natália Dalecorte, especialista em biocombustíveis. Também se junta a nós Lucas Boaquinin, gerente de desenvolvimento de negócios da Argos, e a especialista em agricultura, Natália Gianetti. Natália, começando com você, então, eu gostaria que você fizesse um apanhado. A safra de soja 25-26 já está na reta final. O que podemos esperar dessa etapa final? Então, Renata, a gente tem um saldo bastante positivo nessa reta final da safra 25-26. A colheita já está terminando e deve terminar dentro do previsto para o ciclo. O ritmo nessa reta final esteve aproximadamente em linha com a média dos últimos 5 anos e podemos afirmar que é uma produção recorde. Os participantes de mercado todos concordam em algo em torno de 180 milhões de toneladas, então é um volume sem precedentes de soja disponível no mercado. Mas, apesar disso, a gente enfrentou uma série de desafios ao longo do ciclo, que vão desde problemas climáticos, como uma seca no centro-oeste durante os meses de plantio, até chuvas ininterruptas, também no centro-oeste durante a colheita, e uma seca na região sul durante a colheita, que cortou a previsão de safra do Rio Grande do Sul. Tivemos agora a guerra no Irã, que também atrapalhou as negociações, causou incertezas, aumentou o custo de transporte da safra, e tudo isso paralisou um pouco as negociações e gerou todo um sentimento de incerteza no mercado. Lucas, pensando nesse cenário, né, que a Natália trouxe de disponibilidade, apesar dos desafios, uma safra recorde, nós temos a demanda interna, pensando em esmagamento, e também o volume para exportação. O que é possível de trazer de perspectiva com relação a preços, e aí também pensando especialmente no óleo de soja? Bom, quando a gente pensa em óleo de soja, principalmente quando a gente pensa num cenário global, o que a gente vê hoje é, principalmente os Estados Unidos acabou de estabelecer um novo mandato, mirando 26-27, um mandato muito agressivo, onde o óleo de soja deve ser aí o principal privilegiado, então o feedstock a ser utilizado, e vai ter que complementar com outros feedstocks, como óleo de canola e até mesmo importações de óleo de cozinha usado e um pouco de sebo bovino. Olhando também para a Ásia, todo esse efeito do conflito no Oriente Médio, ele tem feito muitos países avançarem aí com mandatos de biocombustíveis, principalmente biodiesel, e começar a discutir mandatos de HVO e SAF. Com isso, nós podemos esperar um efeito altista para os óleos globais. E se soma a isso também a perspectiva de El Niño, agora no segundo semestre, que pode impactar tanto a produção de soja aqui no Brasil, quanto a produção de palma na Ásia. E, Natália, o Lucas já trouxe para a gente o cenário externo, trazendo o exemplo, né, dos Estados Unidos, dos mercados asiáticos. O que a gente pode esperar para o Brasil, pensando justamente em demanda de biocombustível? Certo. Hoje o mandato de biodiesel no diesel é 15%, existe uma expectativa aí de aumento para 16% muito em breve, a depender aí das decisões do governo. Considerando esse cenário, vai haver uma maior necessidade por óleo de soja e também, com o passar dos anos, o mercado de biodiesel tende a demandar ainda mais esse insumo. Isso porque a gente também vai ter a entrada do mercado de SAF e HVO, que devem utilizar as matérias-primas alternativas que hoje a gente tem para o biodiesel, que são sebo bovino, gordura suína, uco e outras. O SAF, com maior valor agregado, tem vantagem sobre essas matérias-primas. Quer dizer que o biodiesel não vai ser produzido a partir de outros insumos? Não, eles também vão poder originar, depender aí da localidade, às vezes tem mais disponibilidade de sebo bovino em uma região próxima às usinas de biodiesel, então eles também vão poder utilizar. Mas a tendência é que, como o SAF tem maior valor agregado, ele tome também um tanto dessas matérias-primas alternativas do biodiesel e assim o mercado fique ainda mais dependente do óleo de soja. Falando, Lucas, gostaria de voltar para você, porque vocês trouxeram o tema de SAF e HVO, que é para aviação. E com relação à disponibilidade e oferta para o setor marítimo, como está a discussão no Brasil?
Renata, essa pergunta é muito interessante. Nós da Argos participamos da discussão sobre a regulação do transporte marítimo, a descarbonização do transporte marítimo aqui no Brasil, que está prosseguindo essa regulação. Porém, nesse momento está tendo uma discussão global, que é a discussão da IMO, sobre a regulação do transporte marítimo global, a descarbonização. E nela, o Brasil tem pautado muito o uso do biodiesel à base de soja e também o biodiesel à base de sebo para a descarbonização. Então, isso pode ser um novo vetor de demanda para o biodiesel, principalmente em momentos onde tem mais incerteza sobre aumentos de mandato, pode ter uma nova demanda para ser explorado pelo mercado de biodiesel. Junto a isso, também o mercado tem tentado explorar outras demandas, como, por exemplo, o uso do biodiesel para geração de energia elétrica. Então, o mercado está tentando explorar outras possibilidades, não só o mandato obrigatório. Bom, claramente a soja vai muito além, né, da demanda interna, pensando em ração animal e também pensando no mercado de exportação, em suprir a demanda da China. Natália, quais os desafios e quais as projeções para a soja 26-27? Então, Renata, agora que a gente chegou na reta final dessa safra 25-26, chega o momento de falar cada vez mais sobre a safra 26-27, e o que a gente tem visto até o momento é que essa vai ser uma safra bastante desafiadora. Primeiro, porque os preços dos fertilizantes estão bastante altos, há uma oferta restrita no mercado, o custo do enxofre, que é uma matéria-prima para o fertilizante fosfatado, que é usado nas lavouras de soja, aumentou com a guerra no Irã, o Oriente Médio é o principal exportador de enxofre, então as margens do produtor estão bastante apertadas. Vale lembrar que a soja está com os preços muito pressionados internacionalmente, há um excesso de oferta, apesar das últimas altas que foram impulsionadas pelo óleo de soja. Enquanto isso, o fertilizante segue numa tendência de alta. Quando a gente olha a relação de troca, que é um método de negociação bastante comum aqui no Brasil, uma troca de uma parcela da produção por uma tonelada de fertilizante, a gente observa que a relação de troca tem crescido bastante, tem estado nos patamares mais elevados desde que a Argos começou esse price assessment há 6 anos atrás. E esse é um grande problema, o produtor não está capitalizado para comprar fertilizantes. Quando a gente observa a rodagem de fertilizantes comparado com o ano passado, há um atraso significativo, há um ano era em torno de 60% e agora está em torno de 50%. Vale lembrar que o fertilizante precisa ser comprado agora para chegar a tempo nas fazendas em setembro, que é quando a gente começa a cultivar a soja 26-27. Há uma logística bastante complicada nesse sentido. E além do custo dos insumos muito elevado, há o problema do El Niño, que até o Lucas mencionou. O El Niño muito provavelmente vai acontecer, modelos meteorológicos indicam que há uma probabilidade de mais de 90% dele estar ativo na segunda metade do ano, que é justamente quando a gente está plantando a soja. O El Niño, o grande problema dele é que ele afeta as duas principais regiões produtoras de soja do país. Ele causa uma seca no centro-oeste e excesso de chuvas no sul. O principal problema vem por causa do centro-oeste. O centro-oeste é o maior polo produtor de soja. Uma seca prejudicaria não só o andamento do plantio, como também as condições das lavouras e mais para frente também o ritmo de semeadura do milho, segundo a safra, que é uma outra grande cultura brasileira. E pensando só em Mato Grosso, que é o maior estado produtor de soja, que responde por 30% da produção, uma estiagem nesse estado provavelmente causaria perdas significativas na produção nacional. Natália, como a Janete trouxe, a guerra gerou um grande efeito, pensando principalmente em preço de soja. Ela também explicou para a gente um pouquinho da projeção para a soja 26-27, indo para o óleo de soja. Como a guerra afetou os preços e também qual é a projeção, a perspectiva a partir de agora? Certo, a variação de alta ela foi percebida em todos os mercados, não foi diferente para o óleo de soja, ainda mais considerando que ele é uma matéria-prima atrelada ao setor energético. Hoje a gente sabe que é o principal insumo para o biodiesel no país, e a expectativa é de que, pelo menos no mercado internacional, ele siga a tendência de alta, justamente porque nos Estados Unidos espera-se um mandato recorde de biocombustíveis. Aqui no Brasil a gente sabe que está batendo recordes de produção de soja ano após ano. Apesar de que a Natália trouxe que teremos alguns problemas no ano que vem, ainda assim vamos produzir muito. Então a expectativa para o preço do óleo de soja no mercado doméstico ainda não é tão esclarecido. Óbvio que se a guerra se sustentar até lá, muito provavelmente ele vai ficar pressionado para cima. Natália, e o farelo? Porque
Ultimamente tem sido tem havido uma tendência de queda, mas nas últimas semanas até que o farelo ganhou uma sustentação. O que você tem visto e por que ocorreu essa sustentação? Bom, de maneira geral, o farelo é uma commodity bastante pressionada, porque existe um excesso de oferta, principalmente por conta da demanda por esmagamento. Globalmente, se processa muita soja para obter o óleo de soja e produzir biodiesel, e o farelo é um subproduto desse esmagamento, e isso pressiona os preços. A oferta cresceu muito mais rápido do que a demanda. Apesar de haver uma demanda forte, a oferta é muito mais ampla. E com isso, há essa pressão nos preços, mas recentemente houve alguns problemas na Argentina. A Argentina é o principal exportador de farelo, mas passou por problemas na colheita, que atrasou bastante, isso diminuiu o ritmo de esmagamento, e com isso a oferta de farelo caiu no mercado. Então a gente pôde observar um pequeno sustento dos preços nessas últimas semanas, mas é um sustento que não se segura por muito tempo, porque é uma condição momentânea do mercado. De maneira geral, ainda existe uma oferta muito grande de farelo para chegar no mercado. Eu acho que é importante citar também que, com os aumentos programados para biodiesel, chegando até B20, a grande expectativa é que você vai esmagar cada vez mais soja no Brasil. E toda vez que você esmagar soja para ter 1 tonelada de óleo, você acaba tendo 4 toneladas de farelo, a grosso modo. Então, a tendência é que a oferta de farelo continue crescendo num ritmo muito mais acelerado do que a demanda. Exatamente. Então, é nesse momento que a gente começa a olhar para caminhos para o farelo. O Brasil tem se fortalecido bastante no mercado internacional. Os principais mercados compradores de farelo ainda estão na Ásia, como Indonésia, Tailândia, o próprio Irã, mas o Brasil precisa se posicionar de maneira mais forte até para chegar na Europa, que é o principal bloco comprador de farelo do mundo. Outra grande demanda para a produção de farelo nacional é a nossa indústria de ração animal. O Brasil é uma potência produtora de carne e exportadora de carne também, e para alimentar o rebanho precisa de ração animal. A indústria de ração animal consome muito farelo. O farelo é a segunda principal matéria-prima para a ração animal, atrás só do milho. E o milho recentemente tem recebido uma demanda muito forte do setor de etanol de milho, que tem renovado recorde após recorde a cada ano. Então essa também é uma oportunidade para o farelo crescer conforme o milho recebe uma demanda maior de outro setor. Bom, caminhando para o final do nosso vodcast, eu gostaria de ouvir de vocês. O complexo soja é a resposta para a energia no Brasil? Eu acho que a curto prazo sim, mas como foi pontuado essa questão do excesso de farelo, muito provavelmente os produtores de biocombustíveis vão começar a procurar, como já estão procurando, outras alternativas para oleaginosas que tem um conteúdo maior de óleo, um conteúdo menor de farelo, para equilibrar um pouco esse balanço. A soja é uma das respostas, mas pensando no Brasil, existe uma grande variedade de commodities, de produtos agrícolas que podem ser a matéria-prima para a produção de biocombustíveis. Quando a gente olha para a canola, existe a carinata também, o próprio milho que eu mencionei mais cedo, o etanol de milho, que produz, com o esmagamento do milho, produz o DDG, que é outro mercado que está em expansão aqui no Brasil. Existe também o etanol de trigo. Há uma variedade muito grande de produtos que são a resposta. Sim, é muito importante o mercado se preocupar em diversificar as matérias-primas, justamente porque a gente sabe que a soja ela tem um rendimento de óleo mais baixo em comparação com outros grãos, mas ainda assim a soja vai ser muito importante para a gente no curto e longo prazo. Muito obrigada, Natália, Lucas, Natália. Obrigada a você que nos acompanhou e fique ligado nas próximas edições do Falando de Mercado da Argos. Até breve!